Então, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Informamos que esse evento está sendo gravado. Informamos também que ele está sendo transmitido pelo YouTube. Me chamo Selma, sou uma mulher parda, uso cabelos curtos, uso óculos, estou trajando um vestido em duas cores, preto, um bege estampado, que tem estampas bege escuro e bege claro. E recebi, né, um sinal, o qual sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de apresentar. Então, o meu sinal é... E é com grande satisfação que recebemos a todos e todas para participar do webinar sobre investimentos com o Serpros, Cenários e Desafios 2025. O Serpro, em parceria com o Serpros, fundo multipatrocinado, promove esta ação educacional que abordará temas como investimentos e os cenários econômicos para o próximo ano. O assunto é relevante e chama a atenção de todos, especialmente por se tratar das perspectivas econômicas, os impactos que influenciarão a vida de todos. Chamamos aqui Leonardo Dias Batista Gomes, que conduz os investimentos no Serpros, que é o nosso fundo de previdência complementar privado. Seja bem-vindo. Obrigado, Selma. Bom dia a todos. Bom, como Selma já me apresentou, sou Leonardo Dias, eu sou o diretor de investimentos do Serpros. Eu sou um homem de 42 anos, cabelos grisalhos, uso barba grisalha, uso óculos de armação na cor escura e tenho tom de pele branca. Visto uma camisa branca e um paletó azul marinho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós fomos convidados a essa iniciativa pelo Serpro de realizarmos um webinar falando de investimentos e não somente falar o que foram os investimentos de 2024, mas também o que esperar para 2025. Com isso, lá atrás, desenvolvemos esse projeto. Esse projeto ele vai ser dividido em duas etapas. Hoje nós temos essa etapa muito mais falando do que foi o ano de 2024 e como seguirão os desafios para o próximo ano de 2025. E no ano que vem, né, no início ainda do ano que vem, teremos uma segunda fase deste webinar, onde eu terei o prazer já de estar com vocês mais uma vez, para falarmos da política de investimentos, dos investimentos do Serpros. Eu vou chamar para essa primeira parte, para participar comigo, a nossa gerente de investimentos, Juliana Donadia, que está aqui conosco. Muito bom dia, Juliana Donadia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Juliana Donadia, sou uma mulher de 38 anos, branca, cabelos alourados, comprimento médio, estou vestindo uma camisa preta, também sou economista, e é um prazer participar aqui desse webinar e compartilhar com vocês toda essa experiência e o nosso dia a dia aqui dentro da gerência de investimentos. Obrigado, Gil. Leonardo, antes da gente dar continuidade, eu quero também chamar agora o nosso especialista, né, da DIJUG no Serpro, Juliano Couto Godin Naves, que vai dar as boas-vindas, né, para todo mundo. Já recebemos aí as palavras do Leonardo, especialista do Serpros, e agora o Juliano vai falar para a gente como especialista do Serpro. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui falando sobre um tema super importante, né, que são os investimentos e os cenários econômicos que nós teremos para o próximo ano. Nós estamos aqui hoje fazendo mais uma ação educacional onde
a divisão de assessoramento e supervisão do Serpros atua no sentido de fazer, além do acompanhamento ordinário da gestão do Serpros e da verificação do desempenho de todos os investimentos que são feitos nos planos, nós temos a função também de assessorar a nossa diretoria, né, que, enquanto patrocinadora dos planos previdenciários administrados pelos Serpros, a gente tem aqui o levantamento de informações relacionadas ao tudo que envolve o mundo previdenciário, né? E nesse sentido, acho que nada mais oportuno do que falar sobre investimentos, né? E a presença hoje do nosso diretor de investimentos do Serpros, o diretor Leonardo, e em breve a senhora Nathalie Vital, que é economista-chefe do Sul América Investimentos, a gente vai poder ter uma visão mais clara do que vem acontecendo. Acho que é importante todos nós estarmos muito presentes, né, no dia a dia da economia, no dia a dia do nosso fundo de previdência, porque a gente tem a convicção absoluta de que esse é o maior benefício que nós, empregados do Serpros, podemos ter da nossa empregadora, que é a patrocinadora desses fundos, o Serpro, né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença do diretor Leonardo, de toda a sua equipe do Serpros que está participando também aqui conosco, agradeço imensamente a presença da senhora Nathalie Vital, que vai nos presentear aqui com a apresentação e a sua visão, que é uma visão muito, muito técnica sobre o que há por vir. Então, eu não vou me alongar mais, eu quero passar aqui a palavra, devolver a palavra aqui à Selma, para que o evento possa ser conduzido e vamos direto ao ponto que importa, né? Vamos falar de investimentos, vamos falar de cenários econômicos. É para isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado, viu, Selma? Ok, muito bom, muito bom. Então, eu devolvo a palavra para o Leonardo, do Serpros, perguntando se antes de Nathalie gostaria de colocar mais alguma consideração. Obrigado, Selma. Obrigado, Juliano. Muito bem colocado, né? A importância do Serpros como um benefício aos empregados do Serpros, aos empregados do Serpro. E isso para nós é um motivo de muito orgulho, poder fazer parte de uma história de tantos anos, de aposentados, de hoje pessoas que estão para se aposentar e pessoas que estão começando na sua jornada laboral e que eu tive o prazer e a honra de também participar desses eventos de boas-vindas aos novos empregados do Serpros. Aí eu convido a Juliana para se juntar aqui a mim a uma reflexão, Juliana, porque né, nós vamos ter hoje uma apresentação falando de cenário econômico. Juliana, como economista, vai poder falar muito bem a respeito, mas quando a gente pensa no cenário econômico, quando a gente pensa no que foi o ano de 2024 e o que esperar do ano de 2025, eu acho que talvez aí o primeiro passo, né, do fiel dessa balança toda seja um pouco taxa de juros, né? A importância de taxa de juros, e aí tem sido cada vez mais recorrente, Juliana, nós termos observado que todo dia se fala da taxa de juros. Você acessa um site de notícias, você liga a TV, você liga o rádio, todo mundo fala da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, mais do que bolsa de valores, mais até do que câmbio. E né, por que para nós é tão importante e é tão determinante para quem está montando seu planejamento estratégico, para né, tanto esse empregado que começa agora a sua jornada laboral, quanto para quem está prestes a se aposentar? Por que isso é tão importante e interfere tanto, Juliana? Então, Leonardo, a taxa de juros, ela baliza muito dos nossos investimentos, né? Então, quanto maior ela tiver, mais propenso você vai poupar o seu dinheiro, né? Então, ela é como se fosse uma dobradinha da nossa inflação, né? Quanto mais inflação nós tivermos, né? Quando a gente vê lá no jornal que a inflação subiu, o que quer dizer isso? É o nosso poder de compra ficando um pouco mais estreito, um pouco mais reduzido. E aí, como que a gente contém isso dentro da economia? A Nathalie ela vai explicar isso muito bem, eu vou dar só um briefing, né, para todos, um resumo.
a gente consegue conter aumentando a taxa de juros, ou seja, vai impactar diretamente nos nossos investimentos, no mercado financeiro, vai impactar diretamente na correção de alguns financiamentos imobiliários. Então, a gente controla o quanto que a gente coloca de dinheiro na economia através da taxa de juros. Se a gente sobe ela, a gente tira dinheiro e coloca em investimento. Se a gente dá uma queda da taxa de juros, a gente traz mais dinheiro para o fomento da economia. Ou seja, as empresas elas conseguem investir mais, produzir mais, rolar dívidas, ou seja, sair de uma dívida mais cara e ir para uma dívida mais pesada. Então, é muito importante esse instrumento que o governo utiliza de taxa de juros para controlar a nossa inflação e o nosso poder de compra. Obrigado, Juliana. Essa provocação, justamente queria que, né, ela falasse, até com uma visão diferente da minha, para a gente poder traduzir aqui qual é a importância. Então, claro, quando a Nathalie Vital, que vai se juntar a nós daqui a alguns poucos minutos, trouxer a questão do cenário, e o meu convite a cada um de vocês faça esta reflexão, né, de aproveitar este momento, de poder usufruir dessas informações justamente para poder planejar, seja o ano de 2025, os próximos 3, 5 anos. A ideia aqui é provocá-los, né? É realmente sem ficar entrando em tecnicidades e siglas, muito pelo contrário, mas de uma forma muito didática, muito leve, muito branda, que nós fazemos essa provocação para vocês, cada um de vocês, no sentido de como eu posso otimizar o meu planejamento. E para isso não deixem também, é claro, sempre de contar com o Serpros. Nós, por meio da nossa equipe de atendimento, por meio de cada um dos nossos profissionais, eu, quando tenho a oportunidade e o prazer de estar presencialmente na sede do Serpro, por exemplo, e sempre conversando com os nossos participantes, entendendo quais são as preocupações, e eu, como participante, tenho as mesmas preocupações. Isso, sem dúvida alguma, o nosso intuito aqui, como, né, recebi essa missão de ser o diretor de investimentos do Serpros, e com muita honra, isso em outubro de 2023, justamente para quê? Para a gente poder, cada vez mais, buscar a melhor rentabilidade, tomando o menor risco, né, sob um menor cenário de risco para cada um de vocês participantes. Uma outra coisa só que, né, antes da gente seguir com a parte já de entrar no cenário, que eu gostaria de também chamar a atenção de todos vocês presentes, é que logo após a nossa apresentação do cenário, eu gostaria de, vou usar alguns minutinhos aqui do nosso tempo juntos, para mostrar para vocês algumas coisas referentes ao processo decisório, como ele é feito aqui no Serpros. Né, o Serpros hoje, só para a gente ter uma ideia em grandes números, ele possui 2 planos sendo administrados. Esses 2 planos, eles representam mais de 8 bilhões de reais. Então, estamos falando de mais de 8 bilhões de reais, que é dinheiro de todos nós. E como que nós administramos esse dinheirão todo, né? Como que são tomadas as decisões? Como que funciona o processo? Desde pensando na melhor forma de aproveitar a estratégia, seja que nem agora que nós estamos vivendo um cenário com uma taxa de juros mais elevada e aproveitar e usar isso a nosso favor, seja em cenários diferentes, antagônicos até, no sentido de uma taxa de juros baixa e aí né, os planos sendo obrigados a diversificar cada vez mais os seus investimentos. Há uma série de mecanismos e estudos que nós realizamos aqui no Serpros para poder ter esse tipo de iniciativa para tomar essa decisão. E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito também, a gente tomou cuidado de fazer de uma forma muito simples, são só 13 slides, e também recentemente, vou reforçar o final da nossa apresentação, mas recentemente, não sei se todos tiveram oportunidade, nós divulgamos um vídeo onde nós contamos, aí pensando na questão da proteção, da governança, em como que nós tomamos
as decisões de investimentos. E é muito legal, ele é um vídeo com uma animação e deixa muito claro, né, todas as esferas que essas decisões percorrem, o quanto que né, a tomada de decisão ela é descentralizada, ainda que ela parta né, de uma única diretoria, mas o quanto ela é descentralizada, o quanto outros profissionais de outras áreas, por meio de comitês, por meio de outros órgãos de assessoramento, o patrocinador ele é muito próximo, a gente, né, tem sempre um diálogo muito, muito amplo com o SERPRO nesse sentido, e na própria prestação de contas, justamente para poder o quê? Trazer para vocês todo esse aspecto de governança. E finalmente, só para não me alongar muito, no ano que vem, agora no final do ano, no mês de dezembro, é uma data super importante para nós aqui na Diretoria de Investimentos, porque nós, junto aos nossos conselhos, nós vamos informar e aprovar, né, a nossa política de investimentos, ou seja, todo o conjunto de regras dos investimentos para o ano de 2025. Então, ajustes, né, de um ano para o outro, a gente passa a fazer né, essa verificação no mínimo uma vez por ano, como inclusive nos indica a legislação, e nós vamos submeter para aprovação do Conselho Deliberativo ao final do ano, e aí no começo do ano que vem, que aí eu quero fazer né, esse exercício com vocês, que é de vamos entender o que é a política de investimentos. É um documento tão importante, nós publicamos no nosso site, a gente sempre coloca todos os regramentos, condições, restrições, enfim, tudo nesse sentido, para poder ter clareza e uma ampla governança dos nossos investimentos. E eu não sei se já tiveram a curiosidade de fazer a leitura. Não é um documento tão curto, né? Ele é um documento um pouco extenso, então a gente vai querer o que também? Fazer exercício de traduzir isso para vocês. Isso é uma ideia que nós tivemos, a gente vai vir aqui no primeiro trimestre de 2025 com essa proposta e vai ser muito legal. Então, tragam as suas dúvidas, perguntem, questionem. Nós aqui, além de, claro, fazer a gestão dos ativos, a nossa segunda, ou talvez tão importante quanto, é dar a total informação ao participante. E mais importante até do que a rentabilidade é a transparência. Então, por favor, não deixe de nos acionar neste sentido. Bom, com isso eu gostaria de devolver a palavra a você, Selma. Agradeço imensamente, eu volto no final e ótimo evento a todos. Excelente, Leonardo, muito bom. Uma introdução muito boa para começar a nossa manhã. E vamos lá, então, né, gente? Como já foi falado, o nosso tema de hoje será ministrado pela especialista Nathalie Vital, que trará conhecimentos e reflexões, compartilhando sua experiência conosco. Mas antes de apresentar a nossa especialista, eu quero pedir que todo mundo entre aí no link, né, do Forms, registre a sua frequência, né, a sua participação é importante. Isso nos ajuda a promover outras ações educacionais relacionadas ao tema. Então, não deixe. Ele está funcionando, está abrindo direitinho. Então, por gentileza, registrem lá a frequência de vocês, não esqueçam. Ok? Então, vamos lá. Quem é Nathalie Vital? É formada em Economia pela UFRJ e mestre em Economia pela PUC-Rio. Nathalie Vital iniciou sua carreira estagiando do BNDES. Já formada, ingressou no mercado financeiro, onde trabalhou em instituições como a Kairos Investimento, Condor Investimentos e, Nathalie, você me corrija se eu estiver errado, Gard Asset. Em março de 2022, Nathalie se juntou ao time da Sul América Investimento, como economista-chefe. Nathalie, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada, Selma. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agora fechou seu microfone. Precisa abrir o microfone, seu Perfeito. áudio. Não, é que eu fui colocar pelo computador para... Okay.
que aí eu coloquei em 2 dispositivos para vocês conseguirem me ver e ver a apresentação. Ok. Então, antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui. Nós vamos falar sobre o cenário econômico 2024, 2025. Eu sou uma mulher, então, antes de tudo, me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, uso tranças, uso óculos, estou vestindo uma blusa azul claro, de manga comprida. Começando aqui pela nossa apresentação, né? Então, acho que uma coisa que eu tenho feito nesse final de ano, né? Que 2024 foi um ano com muitas histórias, né? A gente começou o ano com um cenário econômico focado ali numa visão que o Banco Central brasileiro tinha um espaço robusto para corte, e também com uma visão, digo os mercados, né? Não necessariamente nós da Sul América Investimentos, com uma visão que os Estados Unidos também teriam espaço para corte. E é isso que eu mostro nesse primeiro slide, né? Esse primeiro slide e essa estrutura de slide, ela vai acompanhar a gente durante toda a apresentação. O que eu coloco do lado direito, é o que os mercados precificam de espaço de corte para o Banco Central brasileiro, né? Então, o diferencial entre a taxa de juros na época e o que estava sendo precificado pelos mercados, o que os mercados estavam acreditando que ia ser as decisões de política monetária do Banco Central, e também toda uma questão ali de visão de probabilidade, né? Se um cenário é visto como mais provável do que outro, isso acaba afetando também um pouco de preço de ativos, né? Então, aqui a gente coloca a precificação da curva de juros brasileira do lado direito, do lado esquerdo a gente coloca a precificação de curva de juros dos Estados Unidos. Por que a gente faz esse paralelo entre Estados Unidos e Brasil, né? Porque Estados Unidos é o país referência para mercados financeiros de modo geral, né? Vista como o mercado livre de risco. Todos os outros mercados, praticamente, em graus diferentes, claro, são vistos como mercados um pouco mais arriscados que Estados Unidos. Então, Estados Unidos acaba determinando muito a dinâmica global dos ativos, e a gente está colocando aqui também. Só destacando, acho que alguém falou aqui quanto às perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no chat, enfim, não precisa deixar para o final, né, que foi o que a Selma colocou. Muito bem, tinha esquecido de falar. Então, acho que aqui a gente começou o ano de 2024 com um cenário que, no Brasil, cenário quase unânime, que o Banco Central brasileiro tinha um amplo espaço para corte, que o Banco Central ia continuar cortando a taxa de juros porque a inflação estava em queda, né? Então, a gente tinha ali uma inflação que estava numa trajetória de queda, uma certa moderação da atividade econômica, e isso levaria o Banco Central brasileiro a cortar juros. Então, por isso que a gente começou o ano ali com uma precificação dos mercados que o Banco Central brasileiro poderia cortar até 3 pontos percentuais, né? O que é bastante, né? Nos Estados Unidos também tinha essa visão que o Banco Central dos Estados Unidos teria um espaço para corte, né? Teria um espaço ali na casa de 200 pontos base, né? E essa visão dos Estados Unidos ela era muito focada com o diagnóstico da economia americana, né? Que a economia americana ela estava passando ali por um processo de desinflação, de diminuição da inflação, que seria um processo tradicional, né? E como é que esse processo ele foi comunicado de modo geral nos mercados? Esse processo ele foi comunicado como sendo diferentes formas de pouso de um avião, né? É assim que foi adotado no jargão econômico. O pouso do avião ele pode ser feito de várias maneiras. O pouso mais tranquilo é o pouso suave, né, que é o soft landing, que é um pouso tradicional, né, que é como um avião, graças a Deus, costuma pousar. Mas você tem outras formas de um avião pousar, né? Ou uma outra forma do avião pousar é um pouso forçado, né, que a gente chama no inglês em hard landing, que é um pouso forçado. O pouso suave é aquele pouso que o pessoal bate palma, né, que é o soft landing. Em economia, é um pouco diferente na questão de probabilidade, né? O mais frequente é um processo de desinflação, né? Que para cair a inflação, esse processo de queda de inflação ele seja acompanhado por uma desaceleração
mais fortes da atividade econômica, né? Você tem uma desaceleração da atividade econômica, essa desaceleração da atividade econômica acaba por aumentar a taxa de desemprego. Com o desemprego mais elevado, você tem ali um enfraquecimento da economia como um todo, que faz com que os preços diminuam, porque você tem, por exemplo, menos demanda pelos produtos. Com os preços diminuindo, a gente tem, obviamente, uma diminuição da inflação, né? Preço diminuir a inflação mais baixa. Então, tradicionalmente, um processo de desinflação ele se dá por meio de um pouso forçado, né? Que é o hard landing. Mas existem, em alguns momentos do tempo, no qual foi possível um soft landing, que é uma diminuição da inflação sem que isso tenha resultado num aumento maior da taxa de desemprego, uma desaceleração mais forte, ou seja, uma diminuição da inflação sem que tenha sido observada uma recessão. Mas isso é nota de rodapé de manual de macroeconomia, né? De manual de economia. Isso não é tão frequente. Mas a maneira como qual o processo de desinflação, a pandemia, etc., o processo de inflação e a pandemia aconteceu, principalmente na economia americana, os dados que mostravam, fazia com que esse cenário de soft landing fosse visto como um cenário possível, né? Então, a gente começou o ano com um debate muito focado ali no pouso forçado, mas vendo o soft landing, o mercado, né, vendo o soft landing como uma possibilidade. Ao longo do primeiro trimestre, o que aconteceu foi que os dados da economia americana surpreenderam positivamente, né? Então, a gente viu dados muito bons do mercado de trabalho, dados bons de vendas das lojas, dados bons da produção da indústria, que fazem com que o PIB dos Estados Unidos fosse revisado para cima, né? O crescimento da economia americana. Mas, se a economia está crescendo, o que significa para o Banco Central é que esse Banco Central não precisa cortar juros, essa economia não está precisando de estímulo, né? Ela está com, a gente está vendo ali alguma queda de inflação, mas ainda uma atividade econômica muito pujante. Se a atividade econômica está pujante, o que os mercados fazem é questionar o espaço para cortes, né? E aí, por isso que essa linha dos Estados Unidos ela foi indo em direção ao zero, né? A gente tinha ali um espaço para cortar no gráfico da esquerda, para cortar na casa de 200 pontos percentuais, e agora ela foi cada vez mais se aproximando do zero. Tá? Essa proximidade do zero, e aqui, se a gente estivesse vendo o espaço para cortes em 2024, na verdade, a gente chegou no zero, né? Foi muito motivado por essa visão que a economia americana estava no que foi chamado de no landing, né? Que é o avião arremeter. O avião nem chega a pousar e ele já sobe de novo. Né, que em termos de crescimento econômico significa que a economia americana ela quase não desacelerou, né? Ela praticamente ficou de lado numa velocidade de cruzeiro, crescendo ali em torno do 2,5% com 3%. Né? Então, a economia americana nem chegou a desacelerar e a gente já está vendo uma diminuição da inflação. Tá? Então, o questionamento quanto a se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, teria espaço para cortar, ele foi se fortalecendo. Isso, por si só, já faz com que o impacto para o Brasil seja de um questionamento de espaço de cortes aqui dentro. Né? Então, a gente viu os mercados indo de 3 pontos percentuais para menos corte. Em paralelo a isso, a gente teve questões nossas. Né? Primeiro, é uma questão um pouco mais positiva, que foi a atividade econômica do Brasil, assim como a dos Estados Unidos, também surpreendendo para cima. Então, a gente vendo ali continuidade da queda da taxa de desemprego, continuando vendo ali dados de atividade econômica que não corroboravam uma visão um pouco mais pessimista com o crescimento. Se a economia brasileira está crescendo, se a economia brasileira não está desacelerando, assim como os Estados Unidos, o receituário de política econômica é que o Banco Central não precisa cortar tanto a taxa de juros. Né? Lembrando que o Brasil tem um diferencial que a gente já virou o ano cortando. Então, o espaço para corte foi cada vez mais sendo corrigido também. Os mercados começaram o ano projetando ali na casa de 9%, porque o diagnóstico era que a economia brasileira talvez precisasse de algum estímulo. À medida que os dados do primeiro trimestre foram sendo divulgados, a visão é que a economia brasileira ainda estava muito saudável, sem necessidade de estímulos adicionais. Então, o espaço para corte ele foi diminuindo no diagnóstico. E aí a gente está nesse cenário que é positivo, né? No landing, etc. O ponto aqui é que o CPI de março, né, da economia, que é o dado de inflação da economia americana, acho que alguém mandou uma pergunta. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar.
chat. Tá aqui. Nathalie, eu posso replicar ela para você. Eu consegui pegar ela aqui. Opa, não, peraí. Fechar. Ih, achei que tinha. Não se preocupa. Volta. Tá bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui na apresentação. E eu acho que eu fiz um negócio. Selecionar contatos. Não quero fazer isso. Ih, gente, mexi aqui no celular. Então, vamos fazer assim. Selecionar contatos. Selecionar contatos mais tarde. Pronto. Eu consegui abrir aqui a inflação, porque aí eu vou vendo as perguntas e já vou colocando aqui ao longo da apresentação. Pode ser, Sam? Pode sim, pode sim. Perfeito. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Sim, eu vou responder já, tá? Então, indo aqui para a parte da inflação americana, então o que aconteceu? A gente estava ali no primeiro trimestre, dados positivos de atividade, né? E aí, o que aconteceu, continuou acontecendo, é que em abril foi divulgado o dado de inflação dos Estados Unidos referente a março. Esse dado de inflação, ele veio ainda alto, tá? Então, a gente já tinha visto um dado de inflação alto em janeiro e fevereiro, mas a visão ali dos mercados foi que tinha alguns motivos que poderiam levar uma visão que esses dados tinham sido altos por motivos extraordinários, né? Que isso não era uma tendência. Quando sai a inflação de março, se consolida o diagnóstico que janeiro e fevereiro não foram pontuais e de que, de fato, a inflação dos Estados Unidos estava mais alta. Se a inflação dos Estados Unidos está mais alta, o que acontece é a consolidação de uma visão que o Banco Central americano, na verdade, não precisa cortar juros em 2024. Tá? Aqui a gente colocou um gráfico do espaço para corte em 2025, mas ele fica aqui de lado em torno de 1 ponto percentual, porque esse 1 ponto percentual, o que ele faz tipo, o que está implícito aqui é que não tem nenhum corte em 2024. Por quê? A economia americana está crescendo, a inflação não está caindo, então o Banco Central americano não tem espaço para cortes. Então, esse cenário é um cenário mais negativo para países como o Brasil, né? Em paralelo a isso, a gente também teve um noticiário um pouco mais complicado interno, né? Então, a gente já teve pontos mais chatos do ponto de vista externo, ventos negativos vindo lá de fora, e aqui dentro, o governo revisou a trajetória de metas de 2024 a 2026. 2024 já tinha ali um certo ceticismo se o governo conseguiria, por causa de uma série de questões ali relacionadas a gasto / receita, se seria possível entregar a meta fiscal que ele tinha se comprometido quando aprovou o arcabouço fiscal, mas aí, quando ele revisa a meta de 2024, ele não revisou só 2024, ele revisou 2024, 2025 e 2026. Quando o governo faz isso, ele passou uma mensagem para os agentes econômicos, de modo geral, que colocou um pouco em xeque a credibilidade do arcabouço fiscal. Porque qual que é o grande ponto do arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, ele é um conjunto de que definem regras para o orçamento, né? E aí essas regras, em algum momento do tempo, elas podem se tornar restritivas para alguma política econômica, né? Para alguma decisão econômica, principalmente decisão fiscal. O que aconteceu foi que, quando você revisa essa meta, a mensagem que fica é que, na verdade, o arcabouço vai se adequar ao desejo, e não o desejo ao arcabouço, né? E o arcabouço, ele era uma âncora que o governo se comprometeu a entregar, né? Então, quando ele revisa a sua regra, né, ele passa uma mensagem um pouco mais chata para os agentes econômicos. E aí, o que os mercados começaram a fazer foi, olha, a gente agora tem um risco da Selic subir, né? E aí, por isso que essa curva do gráfico da direita, ela começou a ficar acima do zero, né? Num primeiro momento, não quer dizer que o mercado achava que o cenário base era que o Banco Central ia subir juros. Era muito mais uma questão de prêmio de risco. A probabilidade de subir juros ela estava crescendo, né? E, principalmente, a probabilidade de cortar juros estava colapsando, né? Então, se você não vai cortar, a primeira coisa que se pensa é quando você vai subir. E aí os mercados começam a precificar a probabilidade de aumento de juros por parte do Banco Central. Tá? Aí a gente está na economia americana, lá abril, segundo trimestre, a economia americana crescendo bem, sem sinais mais claros de diminuição da inflação. O que aconteceu
foi divulgado o dado do payroll, que é o dado de criação de postos de trabalho da economia americana, referente a agosto, que é divulgado em setembro, e esse dado ele veio fraco, né? Ele veio com um pequeno número de criação de postos de trabalho. Tá? Esse pequeno número de criação de postos de trabalho, ele triga nos mercados um medo de recessão nos Estados Unidos. Tá? E aí a gente inaugura o que a gente chama de... Aí a gente apaga ali os outros modos de pouso do avião e o mercado foca muito no medo que, na verdade, esse avião da economia americana ele pode estar colapsando na pista, né? Que é o hard landing, que é o pouso forçado. A implicação disso para os mercados é que o mercado ele sai ali de um processo no qual não via espaço para corte para um processo no qual ele vê um espaço maior para corte. Na verdade, o mercado chegou a precificar uma taxa, uma reunião extraordinária por parte do Banco Central dos Estados Unidos, porque a leitura é que, na verdade, a economia americana precisa de muito estímulo, ela precisa de estímulo muito rápido, porque ela pode estar entrando em recessão no mês que vem. Né? Então, só que isso é um problema para países como o Brasil, porque recessão lá fora faz com que a gente tenha um vendaval aqui dentro. Né? E aí, por quê? Porque isso triga um sentimento de aversão a risco. Um sentimento de aversão a risco, tradicionalmente, o que acontece com os investidores é que os investidores eles procuram ativos que eles veem como mais seguros. Ativos mais seguros são ouro e países vistos como menos arriscados. O Brasil é visto como um país mais arriscado, porque é um país emergente. Né? Então, tradicionalmente, quando você tem movimento de risk-off, o dinheiro ele vai para os países desenvolvidos e para ativos vistos como mais seguros. Né? E aí, primeiro, o Brasil é prejudicado por essa questão de aversão a risco, e também a gente teve questões nossas internas também prejudicando o processo dos nossos ativos. Né? A gente continuou com um panorama fiscal complexo, com o espaço do arcabouço fiscal sendo ocupado por crescimento de despesas obrigatórias. O orçamento brasileiro, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido bastante isso, é um orçamento bem injetado, bem engessado. Tá? E aí, esse orçamento bem engessado do orçamento brasileiro, essa característica dele ser bem engessado, a gente tem um grande percentual do orçamento que ele já está comprometido. A gente começa o ano, não tem muita decisão a ser tomada pelo governo, né? Já está prometido para onde vai. Então, o governo ele tem um pequeno espaço de manobra, e aí, à medida que a gente foi avançando em 2024, a quantidade de benefícios concedidas ela foi crescendo numa velocidade acima da esperada. Né? E aí, essas despesas que elas já começam o ano injeção do orçamento, elas foram crescendo cada vez mais de tamanho. A resultante disso foi que, dentro do arcabouço, a gente foi ficando cada vez mais com um espaço pequenininho para despesas discricionárias. O que é despesa discricionária, né? Que é de decisão do governo? Por exemplo, investimento. Então, dentro do arcabouço fiscal, o espaço para o investimento foi diminuindo bastante à medida que a despesa obrigatória ela cresceu acima da expectativa. Então, isso já começou a colocar ali nos mercados também, e nos economistas, e no próprio governo, né? A gente viu um movimento importante por parte da equipe econômica de começar a ficar com medo que o arcabouço fiscal seria questionado mais cedo. Né? Além disso, houve algumas movimentações de outras áreas do governo, não da equipe econômica, que resultaram em dribles ao arcabouço fiscal, o que deu tiros adicionais na credibilidade do arcabouço. A inflação brasileira, divulgada nesse período, apresentou um qualitativo ruim e o Banco Central adotou como resposta um discurso mais conservador, destacando que as altas de juros estavam sendo consideradas como resposta a essa piora do cenário como um todo, e principalmente porque eles estavam começando a ver um risco importante que a inflação ficasse bem acima da trajetória de metas. Né? E aí isso fez com que a precificação de Brasil não seguisse o comportamento internacional. Né? Então, nos Estados Unidos, o mercado começou a precificar cada vez mais espaço para cortes. No Brasil, o mercado ficou ali estagnado, falando que, olha, o Banco Central talvez vai ter que subir juros. Na verdade, a alta de juros começou a ser vista como consensual por parte do mercado. Tá? Alguém está perguntando ali, no Question Bolsa Japão, isso também tem na descrição. Então, na verdade, a questão do Japão são questões internas. Alguém perguntou aqui, eu vou ler a pergunta, tá, gente?
Foi por volta de julho e agosto que teve um mini crash na Bolsa do Japão. Isso também teve alguma relação com esse medo de recessão nos Estados Unidos? Se sim, de que forma? Japão é uma economia um pouco à parte, tá? Claro que ela responde também a esses canais de contágio, mas ela tem uma dinâmica muito própria. Por exemplo, quando o mundo inteiro estava discutindo a reinflação, né? O Japão ainda estava ali vivendo com o debate em torno da deflação, se a inflação era de fato, se eles iam viver alguma inflação, etc. Quando o mundo inteiro estava discutindo corte, o Japão começou a discutir perspectiva de retirada de estímulo e até mesmo alta de juros. Tá? Então, o que aconteceu no Japão, na verdade, foi cada vez mais a consolidação da visão que a inflação, de fato, dessa vez, ela estava vindo, tá? Então, que a inflação ela tinha um quê de mais permanente, e aí o Banco Central do Japão começou a diminuir o grau de estímulos na economia japonesa. Tá? Então, primeiro, eles mexeram nas políticas quantitativas, que eles estavam... Só um minutinho, só deixa eu fechar um negócio aqui. Está entrando um áudio aqui. Perdão. O Banco Central japonês, ele entrando ali com... retirando o grau de estímulo, e também o Banco Central japonês começou a discutir alta de juros e começou a subir juros. Por que isso gerou ali uma certa apreensão dos mercados no primeiro momento? Porque o Banco Central do Japão ficou muito tempo com juro negativo, muito tempo sem mexer na taxa de juros, o que fez com que a moeda japonesa fosse usada como hedge para algumas posições, tá? Então, os investidores, eles faziam posições ao redor do mundo e usavam a moeda japonesa como uma forma não é hedge a palavra, mas fazia um parzinho, né? Então, fazia uma posição em algum lugar e usava como par o Japão, né? Porque você tinha muita estabilidade por lá, a moeda japonesa estava muito estável, etc. Então, era considerado como algo que fazia muito sentido e fez muito sentido durante muitos anos, né? Quando o Banco Central japonês começa a subir juro, a utilidade da moeda japonesa dessa forma, né? Como forma de parzinho para outras posições, é questionada, né? E aí a gente tem uma reação forte por parte de alguns mercados, e a bolsa japonesa foi um deles, tá? Isso foi bem temporário, mas aconteceu ali. E aí isso foi mais ou menos nesse mesmo período aqui que a gente estava falando de maior aversão a risco, tá? Então, sim, foi algo que ajudou esse ambiente de aversão a risco, mas não foi necessariamente trigado por Estados Unidos, né? Mas ajudou ali esse ambiente mais negativo de aversão a risco que a gente viu e que países como o Brasil, por exemplo, sofreram um pouquinho, tá? Indo aqui para a continuidade, né? A gente está em meio a um cenário que, olha, o mundo está com aversão a risco, está preocupado que os Estados Unidos podem entrar em recessão. O que aconteceu? Aconteceu que foi divulgado no mês seguinte o dado também de criação de postos de trabalho referente ao mês de setembro. Além disso, o PIB do terceiro trimestre, os dados referentes ao PIB e próprio PIB mostraram que a economia americana não estava entrando em recessão, muito pelo contrário, na verdade, a economia americana seguia resiliente, muito saudável, continuidade de revisão altista de crescimento, então, sem necessidade de maiores estímulos, né? E aí a gente sai do avião arremeter, né? Do avião colapsando com a pista, e a gente começa a discutir cenários na cauda mais positiva em termos de crescimento, né? Então, o avião ou não desacelerando, ou até mesmo o avião virando um foguete, e a economia americana, na verdade, nem chegou a pousar e já está acelerando de novo, né? Então, uma economia assim não precisa de estímulo, né? Então, a gente viu ali o juro americano funcionando em escada, né? Então, primeiro retiraram, corrigiu a visão quanto à recessão, né? Então você vê que volta em relação ao nível que estava ali antes do medo de recessão e vai além, né? Então, por que vai além? Um motivo foi a eleição do presidente Donald Trump para a Casa Branca. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor quanto à pessoa, política, etc. Eu estou olhando a agenda econômica. A agenda econômica que o presidente Trump promete
é uma agenda econômica que ela acaba sendo altista para a taxa de juros. Por quê? A agenda econômica aqui a gente está dividindo em 3 pilares, né? O primeiro pilar é relacionado à promessa de postergação do corte de imposto que tinha sido implementado por ele mesmo em 2016, tá? Esse corte de imposto ele vale até 2025, por isso que a gente tem que a linha azul ela fica aqui relativamente estável em 2024 e 2025, mas de 2026 em diante, vocês veem que a linha azul ela melhora um pouco, né? Porque melhora, você tem menos déficit, né? Por quê? Porque está voltando o imposto, o corte de impostos que foi implementado no primeiro governo do presidente Trump. O presidente Trump ele promete que vai manter esse corte de impostos corporativos para a empresa. Então, se ele conseguir fazer isso, se ele de fato implementar isso, a linha azul, que é sobre a legislação vigente, na verdade, ela se torna a linha laranja. Tá? O que é essa linha laranja? A linha laranja significa que os Estados Unidos vão apresentar mais déficits. Tá? Então, o presidente Trump ele prometeu uma política fiscal que ela é mais expansionista. Tá? Mais déficit dos Estados Unidos significa que os Estados Unidos vai ter que financiar mais dívida. Se ele vai ao mercado financiar mais dívida, ele pega mais do dinheiro do mundo, né? Então, a gente tem uma certa carência de liquidez. Os Estados Unidos são vistos como preferidos pelos investidores em relação a outros países. Então, se os Estados Unidos estão sugando mais dinheiro do mundo, isso significa que sobra menos dinheiro para países como o Brasil. Ou seja, o Brasil, para financiar o mesmo montante de dívida, vai precisar pagar um pouco mais caro. Tá? Então, isso é altista para juros globais. Além disso, o presidente Trump ele promete outros 2 pilares: protecionismo, aumento de tarifa. Ele promete aumento de tarifa para todos os bens importados, então para todos os países, adicionalmente 60% sobre bens vindos da China. Isso faz com que a gente tivesse esse gráfico aqui, que é a tarifa média de importação dos Estados Unidos. Isso aqui é uma continha que a gente fez só para ilustrar o quanto que é o salto que a tarifa nos Estados Unidos aconteceria caso o presidente Trump consiga entregar essa política que ele promete. Se ele faz isso, isso é uma pressão altista sobre preços de bens importados, bens industriais principalmente, ou seja, a inflação sobe, isso também é altista para juros. Tá? E tem a restrição à imigração, que é um pouco uma outra política que o presidente Trump se compromete a fazer. Se você tem menos imigrantes significa menos gente para trabalhar significa que você tem uma pressão altista sobre salários, né? Então, quem está trabalhando tem mais poder de barganha para poder aumentar o seu salário, salários mais elevados crescendo acima da produtividade da economia, e isso é um vetor altista para a inflação de serviços, né? Porque lembrando que a inflação de serviços é basicamente salário, que é o principal fator de risco. Se a inflação de serviços tem um fator altista para ela, isso também é altista para juros. Tá? Então, esses 3 pilares de política que o presidente Trump promete, eles são autistas para os juros. Tá? Então, não é à toa que a gente viu aqui, à medida que o presidente Trump foi ganhando probabilidade da vitória dele, e quando ele ganhou, o que a gente viu foi a continuidade da leitura por parte dos mercados que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter menos espaço para cortar juros. Tá? Então, a gente está falando de uma taxa de juros mais alta dos Estados Unidos. Se a taxa de juros dos Estados Unidos é mais alta, isso para o Brasil também é mais chato. Né? Você está falando ali que a taxa de juros do mundo está mais alta. Em paralelo a isso, a gente também teve um noticiário um pouco mais chato interno. Então, a gente tem uma força altista vindo lá de fora para o juro brasileiro. Eu vou responder, tá, gente? Só vou terminar o raciocínio aqui. E aí, por parte do Brasil, a gente também teve forças levando a uma visão que o Banco Central brasileiro precisaria subir mais a taxa de juros. Quais foram essas forças? A atividade econômica continuou surpreendendo positivamente, o que é uma boa notícia, trigando uma rodada altista nas revisões de PIB, projeções de PIB, mas se você está crescendo mais, isso significa que a economia brasileira está operando com um grau de contração menor do que o Banco Central estava achando. Né? Então, contracionista, quero dizer. Então, a taxa de juros está esfriando menos a economia do que era a projeção anterior. Então, se isso acontece, isso acaba sendo altista para a taxa de juros.
tudo mais constante, talvez o Banco Central tenha que levar a taxa de juros para um patamar um pouco mais alto para que a atividade econômica ela performe em linha com a expectativa. Além disso, teve o início de ciclo de altos por parte do Banco Central brasileiro. Se o Banco Central está subindo os juros, o debate começa a ser até que patamar. E, por fim, a gente teve um noticiário um pouco mais chato do ponto de vista fiscal. Né? A gente viu ali que os relatórios divulgados pelo governo, esses relatórios afrouxaram o contingenciamento. Tinha uma expectativa que ele teria que aumentar o contingenciamento um pouco, porque tinha tido frustração de receitas, mas, na verdade, além de não contingenciar, na verdade, se liberou dinheiro. Né? E aí, quando se libera dinheiro, fortalece-se o diagnóstico que, na verdade, o arcabouço vai se adaptar à demanda de gastos e não o contrário. A demanda de gastos vai se adequar à regra do arcabouço. Né? Isso acaba gerando também um aumento do prêmio de risco de Brasil, uma precificação ali que talvez mais alta de juros seja necessária. Tá? Então, quando a gente vê tudo isso, o que acontece é que a gente finaliza aqui 2024 com essa visão que o Banco Central brasileiro ele vai ter que levar a taxa de juros para um patamar um pouco mais alto. Tá? Aqui eu vou ler as perguntas de vocês. Nathalie, o que o consumidor... Peraí, tem Main Street antes, né? País emergente. Acho que não é o conceito dado hoje pelo Wall Street Journal. País em desordem econômica, incompetência administrativa, autoritarismo, disfarçados de democracia, à beira do abismo econômico, políticas de desindustrialização, aumento da pobreza. Brasil, um ambiente hostil para negócios e espantando capitais estrangeiros. Quem vai investir num país invadido pelo autoritarismo com políticas do fracasso e retrocesso? Alguém escreveu isso aqui. Então, só para... Eu acho que vale qualificar um pouco as críticas, né? Acho que cada um tem a sua visão de mundo, mas a gente tem uma série de questões no Brasil que são um pouco mais complexas, mas a gente também, eu acho que vale a gente tentar olhar o copo meio cheio. Tá? Qual o copo meio cheio do Brasil? O Brasil, diferentemente de outros países, é um país que a oposição ou a situação ganha a eleição e assume. Né? Para a gente pode parecer uma questão que é rotineira, mas para outros países isso não é verdade. Tá? Então, quando um investidor estrangeiro, uma empresa, vai fazer um investimento num país, ele olha muito essas questões institucionais, né? Que o país ele tem uma estabilidade. Né? A gente tem na Suprema Corte juízes que foram indicados pelo presidente Bolsonaro e juízes que foram indicados por outros presidentes. Né? Então, a gente tem uma estabilidade institucional que não é comum em outros países. Né? Então, quando a gente compara aqui, é muito importante a gente sempre pensar que investidores, empresas multinacionais olham Brasil comparado com outros países. Né? A gente, como a gente mora aqui, a gente tende a só olhar o nosso noticiário. Mas quando a gente está falando do estrangeiro, o que ele olha é Brasil vis-à-vis o restante do mundo. E o restante do mundo tem país que não tem eleição de 4 em 4 anos, tem país no qual você não tem independência de poderes. Então, aqui, por exemplo, quando você tem um diagnóstico que a Suprema Corte está tomando uma decisão que não faz, que ultrapassa as suas atribuições, o Congresso pode legislar sobre o assunto. Na verdade, o Congresso brasileiro já fez isso algumas vezes. Né? A Suprema Corte, por exemplo, revogou uma decisão de aumento de imposto ou até mesmo cortou algum gasto, e o Congresso derrubou essa decisão, falando que era atribuição do Congresso. Né? O Executivo também, às vezes, toma decisões que que ultrapassam a fronteira ali do seu poder. Então, esse equilíbrio entre poderes, por mais que às vezes a gente tenha alguma corda esgarçada de um lado ou de outro, esse equilíbrio de poderes ajuda muito no Brasil. Né? E eu acho que vale o destaque que o Brasil é uma democracia que tem consolidada ali, a gente tem de 4 em 4 anos troca de governo, a gente teve troca de governo, o governo de esquerda, que foi o governo da presidente Dilma, teve o impeachment, que foi assumindo o presidente Temer, o presidente Temer assumiu, conseguiu fazer suas políticas, a gente teve uma eleição, o presidente Bolsonaro, que é diferente da presidente Dilma, diferente do presidente Temer, ganhou a eleição, assumiu, fez as suas políticas de acordo com o que ele acreditava, depois ele perdeu a eleição, o presidente Lula assumiu, está fazendo suas políticas de acordo com o que ele acredita.
todo esse processo tem sido moderado pelo Legislativo e pelo Judiciário, né? Então, não é que o presidente Dilma, o presidente Temer, o presidente Bolsonaro e o presidente Lula fazem tudo o que querem, né? A gente sempre vê lá que eles têm que mandar coisas para o Congresso, né? Então, a minha resposta a essa pergunta é que o Brasil, quando a gente compara com outras economias, é um país bem estável, tá? Não é à toa, por exemplo, que a gente recebeu um upgrade da Moody's, né? Que é uma agência de classificação de risco, tá? Aqui tem alguém fazendo uma outra pergunta, falando: Nathalie, o que o consumidor brasileiro poderia esperar para o próximo ano? Na sua visão, ainda teremos uma inflação persistente no ano de 2025? O investidor brasileiro teria de tomar cautela e se filiar apenas em renda fixa? Os investimentos externos na economia brasileira podem ser reduzidos a um nível em que o crescimento do PIB ficará prejudicado? Então, quem pergunta foi um usuário desconhecido. Vamos lá. Eu acho que o que o consumidor brasileiro pode esperar de 2025, né? A gente tem, eu vou botar aqui a projeção de crescimento, eu tenho aqui o ambiente. Eu já vou para as perguntas, que eu acho que faz mais sentido, a gente já fez um bom panorama. Nossa projeção para 2025 é que o PIB vai continuar com um desempenho bom, tá? Que o PIB vai crescer 2,1%, depois de crescer 3% esse ano, tá? O que é muito bom, tá? A gente está falando ali de 4 anos de crescimento seguidos, né? Então, a gente teve 4,8%, que foi a retomada da pandemia, essa tragédia que nos acometeu, que tinha caído 3,3%, depois cresceu 3%, depois cresceu 2,9%, projeção para 2024 é que cresça 3%, e para 2025, depois de tudo isso, a gente cresceria aí 2,1%. Se isso conseguir, se isso de fato acontecer, que é a projeção, o cenário base, é uma boa notícia, né? A gente estaria falando aí de um crescimento constante por parte da economia brasileira. Tá? Essa questão então, a nossa visão é que a economia brasileira vai seguir crescendo. Para a inflação, infelizmente, a gente continua vendo uma assimetria altista para a inflação. Tá? Então, a inflação, na verdade, esse 4,7 foi revisado para cima. Hoje de manhã, mais cedo, foi divulgado o IPCA 15, referente ao mês de novembro, e por uma série de questões ali, a gente já está vendo ali uma inflação mais próxima de 5% para esse ano, tá? 4,8% com 4,9% para 2024. A gente está vendo uma pressão grande da inflação de carne, né? Proteína está subindo bastante, e quando carne sobe, acaba contagiando frango e ovo, né? Por efeito de substituição, né? Porque as famílias, se a carne está muito cara, procuram uma alternativa. Então, a gente está vendo, infelizmente, essa pressão. Essa pressão, ela faz com que a gente tenha uma inflação um pouco mais alta nesse último trimestre. Tá? Essa inflação um pouco mais alta nesse último trimestre faz com que a inflação de 2025 fique um pouquinho mais alta também, e a gente também vê alguns pontos de pressão para 2025. Não é à toa que o Banco Central Brasileiro está subindo os juros. Tá? Então, o Banco Central Brasileiro está subindo os juros para que a inflação em 2025 fique num patamar sob controle e que em 2026 volte para a meta de 3%. Tá? Então, a nossa projeção para 2025 é que a inflação deve ficar em 4,6%, 4,7%. Na verdade, a gente está revisando. Então, infelizmente, a gente deve revisar um pouquinho para cima. E acho que uma notícia ruim é que agora, pelo menos no curto prazo, a projeção é que o que vai doer bastante vai ser o preço de alimentos, né? Que é algo que dói bastante no bolso das famílias. Tá? Então, a notícia do fronte de inflação não é tão positiva, não é positiva. Dito isso, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, e a gente também vê, por exemplo, uma possibilidade de a gente ter uma força baixista de inflação via, por exemplo, o debate que vem lá dos Estados Unidos em torno de tarifas. Né? Tarifa não é bom, tá? Muito pelo contrário, mas se o presidente Trump de fato fizer uma tarifa elevada para a China, o que vai acontecer é que o restante do mundo vai sobrar produto para o restante do mundo. Né? Então, a gente poderia ter ali um vetor baixista para a inflação ao longo de 2025. A verificar. Tá? Então, para a inflação, a gente está vendo um patamar um pouco elevado, tá? De 4,6%. O copo meio cheio é que é menos alto do que já foi. Né? Então, 4,6% para o nosso histórico não é uma inflação tão alta.
né? Não estou falando nem do histórico da hiperinflação, né? Lá dos anos 80. Estou falando aqui do histórico recente, né? A partir de 94 com o Plano Real, né? Então, não é uma inflação tão alta, mas não é na meta, né? De 3%. Né? E lembrando que algo que eu sempre gosto de destacar é que a inflação é o imposto mais cruel que existe, né? Porque as pessoas mais necessitadas não conseguem se proteger, né? Inflação de alimentos, por exemplo. Então, é importante que o Banco Central faça o seu trabalho, tá? Investidor estrangeiro. Na verdade, a gente tem ouvido uns feedbacks até positivos por parte do investidor estrangeiro. Tá? Por quê? Porque o Brasil está muito bem posicionado geopoliticamente. Tem as questões que eu já comentei com vocês, institucionais. Estruturalmente, o Brasil é muito bem visto. A gente pode discutir, e é sempre importante que a gente fique vigilante, né, para que a gente não tenha retrocessos do ponto de vista de estabilidade institucional, mas o fato é que o Brasil está bem na foto. Tá? Em relação a outros países. E o Brasil está bem na foto institucional e está bem na foto geopolítica. Por quê? Porque a gente não está envolvido em nenhuma guerra. Tá? Então, a gente não está envolvido em nenhuma guerra e a gente está longe das guerras. Né? Então, e o Brasil é um país gigantesco, com um grande mercado consumidor, com boa relação com as principais potências globais. Então, o Brasil tem uma boa relação, uma relação pragmática com os Estados Unidos, histórica, está na vizinhança dos Estados Unidos, e também tem uma boa relação com a China, por ser um dos principais parceiros comerciais da China. Então, o Brasil é bem posicionado geopoliticamente falando. O Brasil não está na ordem do dia do presidente Trump, por mais que tenha uma série de questionamentos ali, se o presidente Trump pode adotar uma postura mais bélica em relação ao Brasil, ele tem outras preocupações maiores, no primeiro momento, parece. Tem a preocupação no Oriente Médio, tem a Israel e Oriente Médio, tem a preocupação com a guerra da Ucrânia. Então, você tem outras questões ali que fazem com que o Brasil fique numa posição geopolítica um pouco mais privilegiada. Não é que o Brasil é um parceiro comercial que prejudica a indústria americana, que é um outro ponto também que o presidente Trump está querendo a endereçar. Tá? Então, quando a gente conversa com investidores estrangeiros, e principalmente empresas, na verdade, que só para respondendo, a gente tem visto até uma perspectiva mais positiva, tá? Do ponto de vista de investimento. Tem multinacionais discutindo trazer plantas para o Brasil em detrimento do México, porque no México a gente está vendo uma reforma complicada do Poder Judiciário. O presidente no México, por exemplo, está abreviando o mandato dos juízes da Suprema Corte, está revendo o contrato, que institucionalmente passa uma mensagem negativa para empresas, né, multinacionais. Por quê? Porque a empresa multinacional acha, olha, se ele está revendo a regra do jogo para os deles, para os meus investimentos, ele pode rever mais ainda. Né? Então, não tem segurança jurídica, o que acaba prejudicando. Então, você tem muita planta de empresa no México que está se questionando se fica lá mesmo. E aí está procurando algum país parecido, próximo ali, que poderia instalar sua planta. O Brasil é um forte candidato. Tá? Então, a gente tem visto ali notícias negativas, né? Então, não estou negando, a gente tem um problema inflacionário, a gente está discutindo alta de juros, mas a gente tem um sistema que funciona. Tá? O Banco Central está subindo juros para fazer frente a essa alta da inflação. A gente tem visto também feedbacks positivos, por exemplo, foi o que eu comentei da Moody's, né? A Moody's subiu a nota de risco do Brasil. Outros países estão em trajetória de queda. Tá? Aqui outra pergunta. Opa. Gente, se eu já fiz, se eu já respondi, tá? Eu vou pular, tá? Aqui. Se a taxa de 60% de protecionismo dos Estados Unidos para a China, isso não é positivo para o Brasil, porque as exportações para a China e o mundo pode aumentar, e isso entra mais dólares para o Brasil e, consequentemente, a taxa de juros tende a cair. Não seria isso? Então, se os Estados Unidos sobe a taxa... Eu vou mostrar aqui China para vocês. Que a gente tem um gráfico que eu acho que é bem legal para falar sobre isso. Se os Estados Unidos sobe a taxa de importação, a tarifa de exportação para a China, o que acontece é que vai ter um hit para baixo no crescimento chinês. Né? Aqui a gente está calculando no nosso cenário base que o presidente Trump vai fazer uma tarifa intermediária para levar a China para a mesa de negociação. Tá? E aí, negociar, um cede de um lado, outro cede do outro, e a gente não tem uma tarifa de 60%. Tá? Porque, diferentemente das nossas paixões, os governos eles negociam muito entre si.
tá? Então, a gente e tradicionalmente é isso que o presidente Trump faz. Ele é um negociador, né? Então, ele faz um primeiro movimento, que é um primeiro movimento que é agressivo, tá? E aí, esse primeiro movimento, tradicionalmente, o que ele fez no primeiro governo foi trazer as pessoas para a mesa para fazer o que ele queria, tá? Então, a nosso cenário base é que o presidente Trump vai adotar tarifas intermediárias com os efeitos deletérios sobre o crescimento dos Estados Unidos e crescimento global, que a gente comentou, né, com inflação. Então, não é que isso é bom para a economia americana, muito pelo contrário, mas ele vai fazer isso no nosso cenário base. E em resposta a isso, a gente acredita que a China vai fazer um impulso fiscal, tá? Então, para diminuir o impacto negativo da tarifa, a China faz o impulso fiscal, então o PIB, que cresceria 5%, vai crescer 4%, poderia crescer 2,5%, mas vai crescer 4% porque a China vai compensar um pouco, tá? Isso é bom para o Brasil? Depende, tá? Vai depender, do tamanho do impulso fiscal da China e como esse impulso fiscal vai ser feito, tá? Num primeiro momento, tende a ser mais negativo, tá? Por quê? Porque quando você está no meio da negociação, ninguém sabe onde essa negociação vai parar, tá? Então, primeiro você vai ter 15%, a gente não sabe se o governo chinês vai ceder, os mercados vão ficar sob essa incerteza, o presidente Trump ele está prometendo tarifa para outros países, o Brasil não é o vilão preferido do presidente Trump, mas nada impede dele fazer alguma coisa contra a gente também. Então, vai gerar muita incerteza, tá? Então, se gera muita incerteza, mercados não funcionam bem sobre incerteza, tá? Então, para o Brasil, tende a ser, no primeiro momento, complicado. Além disso, a política do presidente Trump, ela é uma política que acaba fortalecendo a moeda americana vis-à-vis outras moedas, tá? E se ela está fortalecendo a moeda americana, o que acontece é que o Brasil é um parceiro também, a moeda brasileira enfraquece, tá? Então, por uma série de motivos, o presidente Trump triga um cenário, já está acontecendo quando a gente olha moedas no mundo inteiro, de que o dólar se valoriza vis-à-vis outras moedas, tá? Ele está se valorizando contra o mundo inteiro, principalmente contra o euro, tá? Se o dólar está se valorizando contra o mundo inteiro, ele também está se valorizando contra o real. Então, o nosso real fica mais desvalorizado por ventos externos, tá? Então, esse patamar mais alto do câmbio, infelizmente, parece que é um patamar que veio para ficar, tá? Não necessariamente eu estou falando que vai ser 5,80, mas a gente não tem mais forças tão grandes para colocar o câmbio para baixo quanto a gente tinha lá fora, lá atrás, tá? Com o presidente Trump, o câmbio fica mais valorizado por construção, tá? Até que a gente tenha maior clareza quanto ao que ele vai fazer. Sim, esse canal que você comentou, ele é possível, mas é algo que a gente só vai descobrir lá no final, né? Então, para o mercado, a trajetória importa muito. Por isso, por exemplo, que a gente conversou bastante sobre o que aconteceu ao longo de 2024, tá? Aqui é uma outra quanto à questão institucional, que eu já comentei com vocês, né? E aí vamos para a parte do Copom, né? Nathalie, bom dia. Na última ata do Copom, realizada no dia 5 e 6 de novembro, o Banco Central, em decisão unânime, elevou os juros em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 11,25 e projetou uma inflação pelo IPCA de 3,9% para 2025. Diante desse cenário, quais estratégias de investimentos podem ser mais adequadas para um fundo de previdência como o Serpros? Então, pessoal, eu sou uma economista, tá? Então acho que vale ressaltar a divisão do trabalho no mercado financeiro. O meu trabalho é olhar o cenário econômico, analisar os dados, projetar os dados, desenhar um cenário, então meio oráculo nesse sentido, né? A gente tenta adivinhar o que vai acontecer lá na frente, mas também entender o balanço de riscos em torno do nosso cenário central. Então, por exemplo, foi o que eu comentei com vocês, olha, não necessariamente é o nosso cenário central, mas é um risco o presidente Trump botar 60%, eu tenho que acompanhar a eleição americana. Então, o meu trabalho é acompanhar o que está acontecendo e projetar. Alocar recursos cabe aos gestores e às pessoas e aos colegas que gerem os fundos no qual vocês investem. Tá? Então, o que eu consigo falar para vocês nós estamos num cenário, sem me furtar a pergunta, um cenário de juros mais elevados. Tá?
Um cenário de juros mais elevados é um cenário no qual a gente tem rendimentos em uma série de aplicações que não tem tanto risco. Tá? E também é um cenário no qual a gente conseguir rendimentos bem elevados de forma interessante. Tá? Dito isso, eu deveria colocar 100% do meu fundo de pensão em renda fixa? Eu acho que aí vale conversar com os assessores, né? Não sei qual é o termo que vocês usam, mas, enfim, conversar com o pessoal da fundação, tá? Mas eu acho que sempre vale ter em mente que mercado financeiro as coisas acontecem bem rápido, tá? E também sempre adequar ao seu apetite de risco. Se você não tem um apetite de risco tão grande, adota um perfil mais conservador, né? Mas sempre conversa muito com os consultores, o pessoal, de modo geral, que tem vários perfis, né? E provavelmente vai ter um investimento, muito provavelmente não, vai ter um perfil de investimento mais adequado para o seu apetite de risco, né? E vale a lembrança que para aposentadoria, etc., é muito importante a gente pensar que é maratona, né? Não é corrida de 100 metros. Então, como é maratona, a gente está falando de aposentadoria, né? De aqui a algum tempo, ou mesmo quem já está aposentado. Então, mesmo quem já está aposentado, você tem que pensar aí que o rendimento do seu fundo de pensão ele tem que continuar. Então, meu ponto é cautela, né? Bastante calma, e que hoje a gente tem um cenário que é um cenário que consegue trazer retornos importantes para os fundos como um todo, mas sempre lembrando de conversar com os assessores, conversar com a galera que toma a decisão, que não sou eu, tá? Para que consiga alocar os seus recursos da maneira mais adequada para o seu perfil possível. Tá? Nathalie, me permita? Diga. Pessoal, só tomando cuidado, mas eu não podia deixar de aproveitar e, primeiramente, não só agradecer a Nathalie pela apresentação, mas é porque justamente você tocou no ponto que é a sequência da nossa fala, do nosso evento, Perfeito. na questão do alocador, né? O papel do alocador e do gestor. Então, na verdade, eu quero te deixar muito à vontade para você fazer o seu fechamento, mas eu gostaria que todos lembrassem dessa última fala dela para a gente poder seguir falando justamente sobre isso, sobre a importância de alocar da forma mais adequada. Perfeito, é isso. Acho que então o evento está super bem estruturado, né? Então é exatamente que funciona, que é assim que funciona aqui no meu dia a dia, pessoal. Eu apresento, né? Então a gente tem uma discussão quanto ao cenário econômico, para onde vão as variáveis do cenário, e depois os gestores, né? Os alocadores, eles baseado nesse cenário recomendam e tomam decisões de investimentos, né? Então vocês vão ver aí um especialista na sequência, tá? Só para finalizar aqui, aqui é um comentário, né? Eu acho que não é uma pergunta. Deixa eu ver. Nathalie, nós temos uma boa pergunta aqui. Diga. Parece que os cenários não serão apenas de juros elevados. Há outras perspectivas de mudanças nos juros a partir da mudança do Banco Central? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Ano que vem, né, só para uniformizar a informação, ano que vem termina no final desse ano, na verdade, termina o mandato do presidente Roberto Campos, tá? E aí, do presidente do Banco Central. O presidente Lula já indicou o Gabriel Galípolo, que é diretor do Banco Central hoje, e a gente tem visto uma transição muito legal no Banco Central, tá? Bem institucional. O presidente Lula, ele já indicou alguns diretores, tá? A gente tem uma diretoria que hoje ela é mista, tá? Então a gente tem alguns diretores que foram indicados pelo presidente Bolsonaro e alguns diretores que foram indicados pelo presidente Lula. Isso é muito bom, tá, gente? Quando a gente olha a experiência internacional, a gente vê que um Banco Central independente, ele é bom para a sociedade, ele faz com que a gente tenha menos volatilidade de juros, faz com que o crescimento econômico seja mais sustentável, a gente tenha uma inflação mais baixa.
sem ter, ter uma taxa de desemprego mais controlada, mais baixa. Enfim, é bom que a gente tenha um Banco Central que não é tão linkado com o ciclo político assim, tá? Isso é consenso. Quando a gente olha internacionalmente falando, não é à toa que o Brasil era um dos únicos países do mundo que não tinha um Banco Central independente, e a gente foi nessa direção, tá? E aí agora, o que aconteceu é que ano a ano, o presidente Lula vai indicando diretores. Hoje nós temos 4 diretores indicados pelo presidente Lula, 6 diretores, 5 diretores mais o presidente que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Nesse final de ano, o presidente Lula indica mais 3, tá? Então, a gente tem a virada, entre aspas, da maioria do Banco Central, tá? Por que eu estou falando que a gente está vendo uma transição, por enquanto, pelo menos, muito interessante, tá? Tem sido uma transição muito suave, tá? Isso é bem legal, tá? Antigamente, o que a gente via é que um dos principais eventos de mercado depois de uma eleição era a indicação do presidente do Banco Central. E isso gerava uma volatilidade grande, isso fazia com que o real ficasse, desvalorizasse, valorizasse, o que para planos de negócio, bastante gente falando aqui de saúde, né, de institucionalidade do Brasil, quanto o Brasil é confiável e tal. Quando você tem uma taxa de câmbio, uma taxa de juros que é muito volátil, que não é estável, esse é o tipo de coisa que afugenta investimento. Tá? Para o plano de investimentos das empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, é péssimo. Você não consegue se programar. Tá? E aí, quando a gente tem um processo suave, como é o processo que a gente está vendo, é um processo interessante do ponto de vista institucional. Tá? Então, esse é mais uma coisa que faz o Brasil ficar bonito na foto em relação a outros países. Tá? Aqui, o que a gente espera é que o presidente Galípolo entregue, né, o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula, siga parecido com o que tem sido entregue pela diretoria atual. Tá? Ele já está na diretoria, ele tem votado em conjunto com a diretoria atual. Tá? Então, esse, por exemplo, é uma forma que a gente mostra que o diagnóstico do Banco Central é um diagnóstico que está unânime, tanto entre diretores indicados pelo presidente Lula quanto diretores indicados pelo presidente Bolsonaro. A gente tem uma sociedade polarizada, mas no Banco Central está todo mundo junto. Tá? E aí, a nossa visão é que o Banco Central ele tende a continuar fazendo o trabalho dele. A gente acha que talvez seja um Banco Central um pouco mais reativo e menos proativo. Então, é um Banco Central que vai reagir mais do que tentar ficar à frente da curva no jargão econômico, então tentar surpreender o mercado. Nos parece que vai ser um Banco Central que vai ficar mais reagindo ali ao cenário, querer ter mais certeza das coisas antes de agir, o que pode fazer com que ele fique um pouco atrasado, mas que no final do dia ele vai fazer o trabalho dele. Tá? Então, a gente tem projetado aqui, só para finalizar a minha fala, que o Banco Central vai levar a taxa de juros para 13,5%. Um colega colocou aqui que a taxa de juros do Brasil é uma taxa de juros elevada, sim, tá? Mas em nossa defesa sempre foi. Né? Então, a gente teve uma experiência, que foi a experiência ali dos juros que chegou a 2% na pandemia, mas foi um cenário extraordinário. Né? A economia estava colapsando, foi um diagnóstico que a gente precisaria de muito estímulo na economia, e aí, assim como outros países fizeram, o Brasil fez um estímulo extraordinário, tá? Que foi ali durante a tragédia da pandemia, né? Porque a economia está fechada, etc, etc. Tirando a pandemia, um juro de 13,5% não é um juro tão alto assim para o nosso histórico, tá? Nosso histórico recente. Então, nosso diagnóstico aqui, o Banco Central vai subir os juros, infelizmente, para 13,5%, para fazer frente àquela aceleração inflacionária que a gente comentou anteriormente, que foi uma pergunta de vocês também. Né? Por que a gente acha que a inflação vai ser 5% esse ano e ela tem uma trajetória de queda para 2025 e 2026? Porque o Banco Central está fazendo o trabalho dele, que é adequar a política monetária para esse cenário mais adverso. Né? Tanto do ponto de vista tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno, né? Com uma inflação mais alta e com uma inflação qualitativamente mais chata. Tá? A gente também tem aceleração de ritmo para 75 pontos base. Tá? Aqui
tem o pessoal falando quanto à questão de posicionamentos, aí aqui é muito o que o colega comentou, né, que vocês vão começar com o alocador. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas então aqui, só para finalizar a minha fala, o que eu queria destacar bastante é essa visão de institucionalidade forte do nosso país, tá? Acho que a gente, muitas vezes, a gente acaba reagindo muito às questões de curto prazo, mas eu acho que vale a gente fazer uma digressão aqui e pensar o que era o Brasil há 30 anos atrás, né? Então, o Brasil, há 30 anos atrás, era um país ali que vivia sob a hiperinflação, né? Hoje eu estou falando para vocês que a inflação de 4,5% é uma preocupação, né? O Banco Central subindo juros para que a inflação fique sob controle. A gente teve mês que a inflação foi 4,5%. Tá? Então, isso era um cenário muito mais complicado, né? As empresas não conseguiam se programar, as empresas não conseguiam investir. Para quem investir, se você tem um juro que paga 20%, até acima disso, né? A gente tinha uma taxa de câmbio, que era uma taxa de câmbio ultra volátil, né? A gente tinha um questionamento se a gente teria eleições de 4 em 4 anos, oposição à situação assumindo. A gente tinha um mundo que era mais complicado. O Brasil, quando a gente pensava no Brasil no contexto global, era um país menor. Tá? Hoje o Brasil é um país que recebe o G20. Né? E aqui eu não estou falando de governo, é o país. Né? Não é um governo que está recebendo o G20, é o Brasil que está recebendo o G20. É o que a gente fez ao longo da nossa história, mas principalmente ao longo a partir ali da redemocratização, até a partir de 1988. Então, tudo que a gente fez desde 1988, e aí aqui, enfim, não preciso falar para vocês que a gente tem governos à direita e governos à esquerda, governos ao centro, enfim, a gente teve governos diferentes, mas tudo que a gente fez com que a gente hoje tenha uma reunião no qual a gente tem o presidente dos Estados Unidos no Brasil, o presidente da China no Brasil, ou seja, são presidentes antagônicos, os dois estavam aqui, né? A presidente da Itália no Brasil, que é a presidente mais à direita, né? Ela foi eleita mais à direita, com partidos mais à direita, então ela estava aqui também, estava lá com o presidente Lula negociando. O presidente Bolsonaro também recebeu uma série ali de autoridades ao longo do seu mandato. Então, o país é um país grande, é um país que é visto internacionalmente como exemplo numa série de questões, e principalmente quando a gente compara o Brasil vis-à-vis outros países, o Brasil, como eu comentei com vocês, o Brasil está bonito na foto. Tá? Ele pode não estar tão bonito quanto a gente gostaria que tivesse, mas ele está bonito na foto. Tá? Então, a gente tem um contexto global, geopolítico, que é bem complexo. Tá? Então, acho que quando a gente fica pessimista com a nossa casa, vale a gente talvez olhar um pouquinho para a grama do vizinho, tá? E a grama do vizinho também está tão bonita quanto a gente acha. Tá? Então, o Brasil é um país... Eu sou meio ufanista, tá, gente? Eu acho que nós somos um país muito legal. Tá? A gente é um país que é muito heterogêneo. Então, a gente tem o Nordeste, tem o Sudeste, tem o Sul, tem o Nordeste, tem o Centro-Oeste, tem agricultura forte, tem indústria forte, tem serviços fortes, dependendo da região. E é um país que consegue, de 4 em 4 anos, se reunir, votar, fazer uma eleição. Fizemos a eleição municipal aí, na qual reelegeu uma série de prefeitos, etc. Tá? Então, é um país que tem seus problemas, mas também tem as suas qualidades, tá? Então, só para finalizar aí com uma dose de otimismo, tá, gente? Mas a gente tem que endereçar os nossos problemas. Estamos endereçando, talvez não da maneira que deveria endereçar na intensidade, né? Então, não é à toa que a gente está falando de uns juros elevados, tem um questionamento se o governo, de fato, está fiscalmente responsável. Isso faz com que a curva de juros brasileira trabalhe com um prêmio de risco importante. Então, também não estou dourando a pílula, não estou falando que está tudo lindo. Tá? Na verdade, a gente tem visto aí uma taxa de câmbio mais desvalorizada, mas também não é que a gente está pulando do abismo. Tá? Essa é a mensagem positiva que eu queria deixar aí no final. Muito bom, excelente. Obrigada aí, Nathalie, pela sua explanação, né? E por esse momento de otimismo, que eu acho que a gente sempre precisa, né? É necessário no nosso dia a dia, né?
olhando a realidade, mas também trazendo esse positivo para que a gente possa pensar, repensar, refletir, né? Isso é extremamente importante. Então, fica aí o nosso agradecimento a você. As portas do CERPRO estarão sempre abertas todas as vezes que você quiser trazer um pouco do seu conhecimento para nós e da sua informação. Gente, nós lembramos aos colegas que aí estão participando que não deixem de registrar sua presença, né, no Forms. O Forms está anexado aí no chat, então, por gentileza, vocês registrem sua frequência. Voltando a falar que isso facilita para que a gente possa trazer essa ação educacional, né, nesse modelo, mais informação para todo mundo, ok? Bom, as perguntas já foram respondidas, né? E nós convidamos novamente aí o Leonardo Dias, que vai trazer um pouco mais de informação relacionada ao nosso tema que estamos tratando aqui. Então, com você, Leonardo. Obrigado, Selma. Você sabe que eu tinha programado que ia fazer o lembrete de não deixarem de assinar a lista de presenças. Aliás, já antes de eu entrar na apresentação, agradecer também a todos que participaram pelo SERPRO, pelos SERPROS que eu vi aqui, vi também, tem conselheiros aqui conosco, vi o Kleber, vi o Jorge, obrigado vocês pela presença. Não sei se eu consegui passar a lista toda, me desculpem, mas é só para agradecer a cada um de vocês. E fiquei muito feliz com as reflexões que foram trazidas. Vi uma série de perguntas sobre alocação e a importância, né, de como alocar no tão longo prazo para um país que, como bem colocou a Nathalie, né, ele tem uma série de desafios. Ele é um país emergente com uma série de desafios, mas que vem crescendo. Isso que é o resultado mais importante. E aí eu preparei, né, nós aqui no SERPROS preparamos um material, qual eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com os senhores. Alguém só me dá um joinha quando falar para mim que está aparecendo, por favor? Ok, aparecendo. E aqui nós temos né, uma apresentação falando... São 3 slides, eu vou ser bem objetivo para procurar responder todas essas perguntas. Primeiro, como que nós alocamos, né? O que é essa sigla, o que é essa sopa de letrinhas que eu estou trazendo aqui na tela? ALM, esse nome bonito em inglês, que é o Asset Liability Management, ou, enfim, vou sair aqui do inglês, vou trazer isso para o bom e velho português. O que é o ALM? O ALM é você maximizar rentabilidade. Como é que você otimiza ou maximiza? Cada um gosta de uma nomenclatura, mas eu uso mais otimizar. Como é que você otimiza o seu fluxo? Nós somos um fundo de pensão, somos um plano de previdência, e vou citar aqui como exemplo o PS2. O PS2 ele paga os seus benefícios, eu como participante do PS2 vou usar ele no exemplo. Hoje, quando a gente olha a população, ou seja, olha todas as pessoas que estão contribuindo dentro do PS2, nós sabemos exatamente, dadas, né, que o plano ele possui um regulamento, possui regras claras, nós sabemos exatamente, só com a variação aí da inflação, mas nós temos uma projeção muito boa, eu diria, muito sólida, do que é o nosso fluxo de benefícios futuros, né, o fluxo de aposentadorias futuros. E aí, qual que é a melhor forma de otimizar isso? É alocar o dinheiro que todo mês todos nós contribuímos, de forma que a gente vai fazer um casamento, literalmente um casamento, entre prazos dos papéis, os ativos, seja ele investimentos de bolsa de valores, investimentos no exterior, ou o título público, que é a nossa maior exposição, mas nós fazemos uma otimização desse fluxo. E aí ele passa por essas 5 etapas. Né? O primeiro que eu já disse, essa questão do objetivo é de maximizar ou otimizar o retorno, fazendo esse casamento. Né? A gente chama também daquela parcela que nós, entre aspas, travamos, né? Que é uma imunização, ou seja, você tem ali a clareza de que o teu fluxo futuro do ativo, né, do investimento, ele paga o fluxo futuro do passivo, que nada mais é que o fluxo futuro de aposentadorias. Para isso, a gente olha os cenários daqui para frente, a gente faz aqui um estudo com base nas informações oficiais,
Aqui tem muito de relatório Focus do Banco Central, e a gente, em posse desses cenários, coloca tudo isso num sistema. Obviamente, é um sistema que vai fazer mais de 1000 simulações. São literalmente milhares de simulações com, né, micro variações desses cenários para entender qual que é o cenário mais provável, aquilo que faz mais sentido, e aí é uma questão estatística, que eu não vou também ficar entrando muito no mérito, se quiserem depois eu trago isso um pouco mais detalhado, mas basicamente a gente olha ali, né, o desvio padrão dessa amostra, trocando em miúdos, a gente olha e vê qual que é o que mais persiste dentro das minhas mais de 1000 simulações. Feito isso, eu identifico como que eu vou otimizar, ou seja, onde que eu tenho sobra de dinheiro que eu posso tirar, estou falando isso em prazo ao longo do tempo, né? Então, eu tenho muito dinheiro em 2035, mas eu preciso calibrar 2055, porque a gente acabou de receber uma série de concursados. Que legal, então eu consigo desinvestir em 2035, invisto em 2055, e aí com isso eu otimizei o fluxo. Isso de uma forma bastante lúdica, esse exercício. E aí, por fim, em posse desses resultados, ele é um estudo extremamente técnico, todos os nossos comitês, tanto o comitê de aplicação quanto de risco, ele toma conhecimento disso. Isso é levado para a área técnica, diretoria executiva, passa por mim, né, como diretor de investimentos. Nós, na diretoria executiva, discutimos e levamos isso para o conselho deliberativo. E é o conselho fiscal quem vai fiscalizar tudo isso. Como que a gente faz isso? A gente coloca todos esses ingredientes dentro desse grande documento, que é o que a gente vai falar no nosso próximo webinar, que é a política de investimentos. Aqui também, sem querer ficar lendo slides, até para ser bastante objetivo e trazer um dinamismo aqui à nossa apresentação, olha que interessante. A política ela tem aqui 6 grandes vértices. Ela tem o seu objetivo, que é toda a parte de regramento, você tem questão da transparência, a governança, você vai, inclusive, poder registrar qual é a sua estratégia de investimentos, para você poder controlar se você está fazendo de forma adequada ou não, e vai citar, inclusive, aquele estudo da sopa de letrinhas, o LM, que a gente viu no slide anterior. Com isso, monta-se as estratégias, aí passa por aqueles segmentos, renda fixa, renda variável, investimento exterior, empréstimos está aqui dentro também como uma estratégia, investimentos estruturados, todos eles, e a gente então já sabe como vai investir. Só que eu não posso deixar isso solto. Então, na política de investimentos também determina-se o perfil de risco. E aqui fica claro qual é a limitação que nós teremos de quanto risco pode se correr. A gente aqui somos um fundo de pensão, somos conservadores, estamos lidando com dinheiros com perdão do plural, mas é dinheiros de terceiros. Então, eu falo, é muito mais desafiador cuidar do dinheiro alheio do que do próprio dinheiro. E o perfil de risco é quem? Ele é uma ferramenta importante para justamente limitar e permitir que a gente tenha um risco controlado, que a gente corra o risco que, de fato, queiramos correr. Tem os critérios de seleção para, de fato, poder alocar, né? A gente não aloca numa casa de investimentos ou num banco A, B ou C, existe toda uma série de critérios, existem manuais, que são documentos também aprovados junto ao Conselho Deliberativo e que é fiscalizado pelo Conselho Fiscal. E, por fim, né, a gente nunca deixa de observar aspectos ESG, até porque somos signatários de princípios responsáveis, de investimentos, observamos as questões ESG, para nós é muito importante, principalmente, né, e aí sempre vem a pergunta, mas se a gente observa ESG, por que não tem uma vedação para investir em petróleo? Porque há formas de fazer compensações sobre isso. Então, o importante do ESG não necessariamente você consegue deixar de uma empresa gerir a sua poluição que ela produz, mas ela busca a compensação, ela investe dinheiro para compensar, e isso é a parte importante. E, por fim, existe uma revisão periódica disso. A lei ela me obriga a revisitar ela uma vez por ano. Nós aqui a gente faz 2 vezes por ano, justamente porque nós somos mais conservadores do que preconiza a lei. Como que isso funciona, né?
a gente faz todo... Aqui tem a grande figura do monitoramento dos investimentos. Eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra, né, como funciona. A cada 6 meses eu valido aquele primeiro slide, que é o ALM, que são as estratégias. Determino as estratégias, atualizo a política. Isso a cada 6 meses. O que eu sempre falo nos conselhos, por que é importante fazer isso a cada 6 meses? Porque pensa que nós somos um transatlântico de mais de 8 bilhões de reais. Se eu tiver que fazer alguma correção de rota, quanto menos tempo eu demorar, né, esse movimento ele vai ser mais sutil. Se eu espero um ano, dada todo esse dinamismo que a Nathalie explicou de Brasil, talvez eu tenha que fazer um movimento muito grande. Isso não é positivo, né? Nós temos uma sensibilidade grande aqui dentro que chama-se liquidez, porque eu preciso ter o dinheiro para pagar o benefício hoje, o benefício daqui a 1 ano e o benefício daqui a 30 anos, que esse é o meu, isso, né? Então, assim, a gente precisa ter toda essa disponibilidade, tanto para o mês que vem, quanto para daqui 30, 40, 50 anos. E aí, por isso, a sensibilidade de fazer movimentos de investimentos. Por isso que não há como, e nem é um papel de um fundo de pensão, ficar aquela coisa de compra e vende, que a gente vê muito em filme de Hollywood, mas que na prática não existe e não funciona. O que nós fazemos é o monitoramento contínuo dos nossos investimentos, com uma série aqui de avaliações e critérios que nós observamos. Lembra que eu falei o ALM? Está ele aqui, ó, a cada 6 meses, na posição 2, ele é revisado, e fechando aqui o meu triângulo, tem a questão da revisão da política de investimentos com esse selinho de verificado. Por quê? Porque ele passa pelo conselho. Ou seja, isso é uma grande engrenagem que ela não para. Essa é uma grande engrenagem em que nós conseguimos, de fato, otimizar os nossos recursos e, né, na minha leitura, com muita destreza, a gente tem percorrido todo esse triângulo a fim de otimizar os recursos do Serpros. Deixo aqui os nossos contatos e já aproveito para reforçar o convite. Vamos divulgar isso em 2025. Aguardem no primeiro trimestre. Acredito que ainda no primeiro trimestre faremos a segunda versão, né, a versão 2.0 desse webinar, e vamos explorar muito a nossa política de investimentos. E, claro, o objetivo é: tragam as suas dúvidas, vamos debater, vamos conversar, fazer de uma forma muito informal, justamente para que todos nós possamos estar cada vez mais alinhados em relação a esse tema. E aqui, pelo Serpros, e falando em nome do Serpros, eu mais uma vez agradeço muito a participação de cada um de vocês. Convido a ficarem, a gente tem ainda o vídeo que eu gostaria que vocês vissem, que é um vídeo que demonstra como que nós tomamos as decisões aqui. É muito importante que vocês vejam o nível de governança e de robustez que nós temos aqui dentro do Serpros. Eu trabalho com previdência privada há 21 anos. Eu não conhecia o nível de robustez que eu conheci aqui no Serpros. Jamais vi isso na minha carreira. Já trabalhei em fundos de pensão maiores que o Serpros. Com isso, quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer o apoio do próprio Serpro, que deu essa oportunidade de nós virmos aqui, e devolvo a você, Patrícia, para o vídeo, Selma também para, caso que tenha alguma consideração, mas da minha parte só meu muito obrigado e até um próximo encontro. Deixa eu só fazer uma observação, Leonardo, depois, se possível, colocar aqui no chat os nossos contatos, porque a gente teve algumas perguntas bem específicas. Seria interessante depois a gente, em benefício do tempo da apresentação, depois a gente responder aos participantes. Coloco já. Obrigado, Juliana, pelo aviso. Desculpa, pessoal, pode continuar. Então, acho que a Patrícia pode colocar o vídeo. Terminando o vídeo, a gente finaliza o nosso webinar. Aí eu falo alguma coisa e a gente finaliza aqui. Beleza. Muito obrigado a todos. Você sabe como funcionam as decisões de aquisição de ativos e fundos de investimentos aqui no Serpros? Para fortalecer a governança dos investimentos da entidade com transparência e segurança, implementamos o que chamamos de processo decisório na prospecção de ativos e fundos de investimentos. Esse processo foi criado para subsidiar as recomendações dos comitês internos e as decisões da diretoria executiva. O processo abrange tanto a prospecção e aquisição quanto o monitoramento e acompanhamento dos ativos e fundos alocados na carteira de investimentos dos planos de benefícios administrados pelo Serpros.
Vamos conhecer como ele funciona? O processo de prospecção pode ser realizado de duas maneiras. Gestores, distribuidores, dentre outros, eles registram as ofertas de investimentos no OFIN, sistema próprio do Serpros, para formalização do que se está oferecendo. Ou, manual e seleção de gestores do Serpros. É realizado o processo interno de acordo com o manual, obedecendo os estudos técnicos que constam nas políticas de investimentos. A seleção dos produtos de investimentos, que é onde está investido o dinheiro de cada um dos participantes, é realizada pela gerência de investimentos conforme as análises, métricas e estudos técnicos. Após essa seleção, a proposta é discutida e validada em conjunto com toda a diretoria de investimentos para garantir o alinhamento e a conformidade com a estratégia da entidade. Todo o material técnico da seleção de produtos de investimentos é registrado no sistema que já apresentamos, o processo decisório, BD. Além da gerência de investimentos, outras áreas também participam do processo decisório, como a gerência de governança de investimentos, a gerência de controle e análise de riscos e a gerência jurídica, assegurando a vocês participantes uma avaliação completa e criteriosa dos ativos. Gerem, prospecção, monitoramento de mercado, operações de investimentos e cenário. GEGOI. Governança de investimentos, gestão dos imóveis dos planos e enquadramento. GECOR. Controle dos ativos, incluindo a análise e controle dos riscos e da liquidez dos planos. GEJUR. Aspectos jurídicos e legais. As notas técnicas das gerências, após elaboradas, são anexadas e encaminhadas para apreciação do Comitê de Risco de Investimento que, em seguida, encaminha toda a documentação para o Comitê de Aplicação para a realização das análises de todo o material que subsidiará a recomendação técnica para a diretoria. O COR, que possui natureza consultiva, é o responsável pelo monitoramento dos riscos de investimentos. O CAP, que também é consultivo, auxilia nas decisões da diretoria executiva quanto à gestão de ativos. Esses comitês são formados por especialistas do quadro de empregados do Serpros, com ampla experiência no segmento de previdência complementar e no mercado financeiro. São colaboradores certificados, que desempenham um papel técnico na análise e elaboração de notas técnicas, e que também apoiam de forma proativa, dinâmica e transparente a tomada de decisão da diretoria executiva. Em seguida, a diretoria executiva analisa todo o processo decisório dos comitês, com base em notas e pareceres técnicos das áreas envolvidas, considerando as recomendações do corpo técnico do CAP e do COR. As decisões da diretoria executiva e do conselho deliberativo são formalizadas de acordo com as suas respectivas alçadas. A diretoria executiva é responsável por até 3% do patrimônio líquido dos planos, enquanto o conselho deliberativo decide sobre as operações que estão acima desse percentual. Além de todo esse processo seguro e transparente, é importante que saibam que o Serpros adota boas práticas de governança de investimentos, assegurando decisões responsáveis, alinhadas aos interesses dos participantes e em conformidade com a legislação. A política de investimentos do Serpros é diversificada e equilibrada, buscando otimizar a rentabilidade, sob o menor cenário de risco possível, com monitoramento contínuo por comitês especializados. O Serpros possui os selos de autorregulação de governança de investimentos e de governança corporativa, atestando sua adesão às diretrizes da ABRAP e a robustez de sua estrutura. Esses selos atestam que todos os procedimentos de investimento seguem as práticas mais confiáveis de mercado para fundos de pensão. Maravilha, muito bom. Mais uma vez, agradecemos Leonardo Dias e toda a sua equipe. Desejamos um bom almoço a todos e todas. A área de educação agradece e encerra esse webinar. E até a próxima. Boa tarde, fiquem com Deus. Bye, bye.